Shabbat Shalom, sejam bem-vindos, Shabbat uma Shalom. grande bênção estar na presença de vocês, que o Senhor invada grandemente aí a vida de vocês, a casa de vocês, que nesse tempo de Shabbat, Senhor, que o Senhor venha a restabelecer a Tua vontade e o Teu desejo sobre a vida de todos esses servos, Senhor, que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo através do nosso canal aí no YouTube. Que eles venham, Senhor, a receber de Ti, Senhor, a Tua vontade e o Teu desejo, Senhor, de uma forma plena e sobrenatural neste tempo que o Senhor nos reservou, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos com a nossa porção Vaet Hanan, que é eu supliquei, eu pedi, né? Que vai de Deuteronômio 3:23 até 7:11, com a Haftarot de Isaías 40, de 1 a 26, e João capítulo 6. Amém? Beleza. Bom, hoje é uma porção que a princípio Deus me levou a olhar algumas coisas do passado, algumas pregações do passado e tudo mais, né? Alguns anos anteriores, que estão aí no nosso canal do YouTube, onde, num ponto de vista técnico, digamos assim, para estudioso, aquela coisa toda, ele gera bastante informação, digamos assim. Dá para você aprender bastante, digamos assim, da palavra de Deus, de uma forma, de uma linguagem técnica. Tá? Mas como dito na última porção, uma das coisas que Deus tem chamado a atenção para este tempo é sobre as coisas do reino. As coisas do reino de Deus. E aí, como todos sabem, meditando essa semana na palavra, meditando nesses ensinamentos, e justamente quando você vê um homem de uma tremenda fé, com 120 anos de idade, depois de começar a sua vida sendo lançado num rio, sendo salvo pela filha de um faraó, enfrentar depois aquele que seria o seu irmão de crescimento, que se tornou faraó, retirar 600.000 pessoas, que era o povo de Israel daquela época, vendo a todas aquelas maravilhas, sabendo que Deus já estava sempre conduzindo, ele creu na sarça ardente, creu que ele estava falando com Deus, que não era nenhum louco, teve provas mais do que suficiente, enfrentou a desconfiança de todos, mesmo mostrando os cajados se transformando em serpentes, mesmo a mão virando lepra, mesmo todas aquelas maravilhas, não foi isso que o motivou a ser um servo de Deus. Atravessou o Mar Vermelho, suportou a falta de credibilidade e credulidade dos espias, suportou as afrontas da própria família,
que queriam o seu lugar como líder de toda a congregação. Por um simples deslize emocional, ele suplica a Deus: me deixe entrar na terra prometida. E aí Deus fala para ele: basta, não toque mais nesse assunto. E aí você começa a buscar o entendimento do que Deus quer para o dia de hoje. Do que Deus quer, da visão de reino para esse tempo. Não é somente aqui, na Igreja Cajado de Deus. Porque o reino está em todos os lugares. Deus abunda em todas as coisas. Sua graça impera por todo o nosso caminho aqui. Então são situações que a gente começa a analisar e falar: tem algo acontecendo que Deus requer que eu esteja atento, que eu esteja disponível, que eu esteja realmente despido. Seria a palavra mais correta para esse tempo. E aí, justamente, eu não vou me ater ali no livro de Deuteronômio, porque muitas pessoas dizem que eu estou querendo judaizar vocês. Até hoje ainda continuam nisso. Mas eu vou colocar vocês hoje numa situação que aqueles enunciados do Velho Testamento, do livro de Deuteronômio, serão fichinha perto do que o Senhor tem para vocês hoje. E aí, eu tenho que começar com uma pergunta. Melhor, duas. São duas perguntas com uma única resposta. Por quê? E para quê? Você precisa de Jesus. Vocês já se fizeram essa pergunta? Por que que você segue Jesus? Não vem com esses discursos romantizados aí. Ah, porque Ele é o Senhor. Olha só. Vamos parar de ser meninos e crianças? Vamos lá. Para que você precisa de Jesus? Vocês já começaram a se questionar a respeito disso? São coisas que a gente tem que começar a avaliar de uma forma muito sui generis. Quando você começa a presenciar alguns cultos, presenciar algumas situações,
que hoje é a parte mais massiva que existe do Evangelho, onde demonstra a falta de conhecimento verdadeiro e de dedicação realmente ao reino. Porque Deus nos capacitou com dons. Então, portanto, curar, libertar, são dons. Cantar. Embora muitos aí coloquem como ministério respeito, a opinião, mas cantar é um dom. Cantar é bom. Não tem nada a ver com ministério. Ah, tem ministério de crianças. Não. Cuidar dos pequenos é dom. Do mesmo jeito que tem quem cuide dos idosos. Isso é dom. Tem gente que não suporta ficar do lado do idoso. Ficou lá 5 minutos, já quer bater no velhinho, porque não aguenta tanto resmungo. Tem outro que aquela criança birrenta e ranhenta lá, aquele negócio todo, a pessoa não suporta aquilo, já dá uns berros lá, já quer dar umas palmadas e já ir pela violência. Por isso que eu falo, são dons que Deus vai nos dando para a obra. Mas é isso a solução? E aí, mediante aquilo que foi falado na porção passada, e já ligando a essa daqui, o Senhor me fez uma pergunta, e aí eu repasso para vocês responderem. Uma das coisas que até foi comentado na porção passada, e essa semana vi de novo, outras coisas mais, outros testemunhos mais, quando as pessoas se apegam à cura, por exemplo. E tem igreja que só vive disso. Só está cheia por causa disso. Aí Deus me perguntou, por acaso, aqueles que habitam o meu reino ficam doentes? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, no reino, não fica doente. Pode haver uma oscilação, porque afinal de contas nós temos um corpo físico. Ainda não estamos num corpo espiritual. Então há oscilações no corpo físico. Então, de repente um resfriadinho, de repente ali um incômodo aqui, um acidentezinho ali e tal, numa boa, mas nada que o impeça de continuar agindo na obra de Deus. Então, o reino de Deus, por acaso, vocês imaginam que será aquele, por exemplo, uma igreja cheia de doentes, clamando, cura, agora curou minha coluna, agora curou isso, curou aquilo, toda semana a mesma coisa? Você está ali toda semana naquela igreja, e toda semana tem testemunho só de cura, só esse tipo de coisa. Esse é o reino? Esse é o reino? E aqueles que são curados, que pedem lá para os ministros entrarem em oração, aquela coisa toda, e nunca aparecem na igreja, para dar teu testemunho pessoal. Quando muito, às vezes, dá lá
uma ofertinha lá qualquer, lá, bem, né? Tipo, top. Só para dizer muito obrigada pelo seu trabalho. Só isso. Vocês já pararam para pensar? Por acaso isso é reino de Deus? Fazer dos dons que deveriam ser para concatenar as pessoas para o evangelho do reino, ou para funcionar em maravilhas do ministro. Até onde tenho conhecimento, Deus tem me usado grandemente sobre muitas vidas aí com relação à parte de cura. E há muitos anos Ele vem abençoando muitas pessoas. Aí suportamos Covid, suportamos cânceres, temos testemunhos aqui fantásticos. Fantásticos aqui. Muitas coisas, acidentes e tudo mais, pessoas que já estavam na beira da morte, digamos assim, estão aí. Pessoas que estavam com família destruídas e tudo mais. Casamentos, né? Então, e chega hoje e estão frequentando a casa de Deus. Não, mas eu sou de outra filosofia e tal. Eu falei, e daí? Deus suporta e supera as nossas diferenças. Porque o que importa é a palavra de Deus chegar até a tua vida. Você ser curado, você ser liberto. E hoje, frequenta a casa de Deus e ainda publica quando vai ter Santa Ceia. Vai chamando os amigos, os conhecidos e tudo mais. Ei, eu já não estou mais lá, estou na casa do Senhor. Isso é lindo de se ver. Mas o ser humano é tão egoísta que só vai porque é perto de casa. Não da onde saiu a semente. Não daquela árvore que deu o fruto. Para que ele saboreasse, de lá germinasse para o novo tempo. E aí, Deus me colocou nas seguintes situações, onde Ele me coloca entre olhar o que Cristo falou sobre João Batista e o que Ele aborda aqui no capítulo 6. Posso pagar aqui? Pode. Mas eu vou manter as mesmas perguntas agora. O que vocês esperam? Por que vocês querem e para que vocês querem Jesus? Para quê? Milagres? As maravilhas? Eu já cansei de falar aqui de cadeirantes que estavam desenganados pelos médicos, outro com mais de 20 anos de cadeira de roda. Deus fez andar e fez uma ala inteira de um hospital de enfermeiros cair de joelho, porque já estavam desenganados dos médicos que a pessoa nunca mais ia voltar a andar. Vocês estão vendo o quê? E não foi dentro de uma igreja, foi dentro de hospitais. Dentro da igreja também houve. Mas também viu escárnio.
dentro da própria igreja. Estava eu sentado num culto de domingo de manhã. E como a igreja era grande, né? E num dos corredores largos, tinha uma pessoa lá encostada na fila, né? Lá de uma das fileiras, perdão, das fileiras, das cadeiras lá, bem no corredor, estava com cadeira de rodas. Só que se incomodou o pastor que estava lá em cima, estava pregando. Só que ele deu uma ordem: ou ele sai da cadeira de roda andando, ou alguém tira ele daí que não pode ficar aí no corredor, está me incomodando. Os obreiros se apressaram a remover a pessoa que estava junto com a família, naquela mesma fileira. Ele foi obrigado a deixar a família lá e ser removido daquele local. Só que não só a família saiu da igreja naquele momento, como também eu, porque aquela pessoa não estava na cadeira de roda de graça. Ele estava na maior fé, porque ele não tinha as duas pernas. Então não tinha como ele sair andando. Só que isso estava incomodando o pastor lá em cima, no altar. Porque como estava sendo televisionado, aquela coisa toda, e ele falando que era uma igreja cheia do poder, imagina na mídia você colocar uma pessoa de cadeira de rodas lá no corredor da igreja sendo filmado. Uma pessoa que não tinha as duas pernas. Ou seja, não tinha como ela sair de lá andando. Então, a gente vai para a igreja para ver o quê? Milagres. Nós vamos para a igreja para fazer o quê? Lá. Farturas. Prosperidade. Riquezas, maravilhas. Eu sou um abençoado. Necessidades pessoais. Eu briguei com meu vizinho, não sei o quê. Eu quero que o Senhor se vingue nele. Eu briguei lá com a namorada lá, porque eu queria ir lá no jogo do Corinthians, e ela começou a falar que nós tínhamos que ir lá almoçar na casa dos pais dela, porque não sei o quê. Briguei com ela porque eu queria ir no jogo. Contando um caso de piada, mas não é piada, é verdade. É verdade. Então eu quero que o Senhor dê um jeito nela. E como está escrito na sua palavra, mulher tem que ser sujeita ao homem. Tem que ser submissa ao homem. É isso. É isso. É para isso que você precisa de Jesus. É por isso que você precisa de Jesus. Você vai atrás de Jesus porque você quer o quê? Salvação? É isso? Mas aí é certo, né, apóstolo? Eu vou atrás de Jesus porque eu quero salvação. Mas aí nós caímos numa situação onde eu sou obrigado a te levar para o livro de João, capítulo 5,
no versículo 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, nós participaremos do processo da ressurreição. Fique tranquilo. Todas as pessoas que morrerem participarão do processo da ressurreição. É a promessa do Senhor. Está aí. Todas. Agora, quem entra no reino? A pessoa boa ou a pessoa má? Aos olhos de quem? A seu próprio julgamento, que você julga de si próprio, mas com um peso diferente daquilo que você julga do seu irmão. Que reino é esse? Que reino de Deus é esse que você tem colocado na sua vida? O reino da condenação? Que condena todo mundo? Vocês já pararam para olhar? Eu sei que eu não posso falar de política, mas eu preciso usá-la como um exemplo. Como um exemplo. Todo mundo lembra do 8 de janeiro. Todo mundo lembra. Todo mundo sabe que aquilo foi uma armação. Todo mundo sabe disso. Não adianta vir juizinho aí, ministrinho, achar que é bambambam, que não sei o que. Todo mundo sabe, cara. Vamos deixar de ser criança. Vamos deixar de ser criança. Todo mundo sabe. Já que eles gostam de fazer tanto grampo de WhatsApp, tá lá. Tá lá. Tá aí, ó. A mídia vista aí, essa brincadeira. Você quer ver a maior vergonha? O Perseu vitorioso está passando. Que ele entrou com uma ideia de vingança, de destruição, só que ele não contava com a força do povo. O Brasil continua prosperando. Mesmo com desgraça, com catástrofe, com tudo, aquele negócio, o próprio povo ajuda o necessitado, com exceção de alguns idiotas. Mas o povo se uniu para ajudar quem precisava. Foi uma tapa na cara de um sistema falido que queria implantar aqui no país. Que eles já perceberam que não vai dar certo do jeito que eles querem. Porque o povo é pelo povo. Porque o povo brasileiro tem muito de Deus dentro de si, desde o seu nascimento. Para derrubar isso, por mais ideologias que se coloquem, filosofias que se coloquem, teologias que se coloquem, nada superará o próprio povo pelo povo. Até o povo entender que não precisa de quem diga o que ele deve fazer e como ele deve pagar.
Ele não precisa de um representante lá em cima. Pode colocar qualquer um lá, é só para ficar passando pelos países lá, fazer acordo, fazer isso, fazer aquilo. Não precisa ser direita, não precisa ser esquerda, não precisa ser nada. O próprio povo por si só. É como se de repente, tipo assim, coloca um gestor lá, cara. Enxuga a máquina inteira. Enxuga a máquina inteira, não precisa dessa máquina inteira. Como é que é o reino de Deus? É sem essa máquina política que nós sustentamos hoje aqui. Lá existe Deus, dá a diretriz e o povo faz. Acabou. As coisas fluem. O sistema de saúde no reino é fantástico. Ninguém fica doente. Ao contrário daqui, que é abandonado. Com toda a riqueza que é produzida nesse país, é triste dizer, mas o povo ainda não tem saúde. E aí corre na igreja, procurando Cristo em quê? Para ele fazer milagre? Para ele te dar fartura? Enquanto os outros a esbanjam na política? Ou você vai atrás dos seus desejos pessoais, porque você não se importa com o próximo? Você não se importa em ser menor. Você imagina o seguinte: Jesus, o Filho de Deus, que desceu de todo o seu galardão, de toda a sua majestade, de toda a sua altivez lá, a cuspirem na cara dele, zombarem dele, pregar ele no madeiro. Por mim, por você. Onde está a majestade? E ainda você vai para a igreja, atrás de material, de ego, satisfação pessoal, atrás do seu casamento blindado, atrás do helicóptero do bispo, atrás de um carro que está na igreja, que não te atende no dia da necessidade, uma igreja que tem patrimônios espalhados pelo mundo inteiro. É isso que você sustenta? É isso que você concorda? É isso que é reino para você? Para que você procura Jesus? Você já pediu para Jesus interceder pelo seu inimigo? A favor dele? Não para que você tenha razão na discussão. Afinal de contas, os dois são filhos de Deus. Tanto você como o seu inimigo. Portanto, vocês são irmãos. Perante Deus, o Pai vai julgar quem? O Pai vai corrigir quem? Provavelmente você que se acha que é o bom. Porque com o mesmo peso que você fere o teu inimigo, o julgamento será igual para você. Na mesma medida e proporção. Isso é fato. Deus nunca escondeu isso.
você quer realmente Jesus? A salvação? Mas você que tem feito nesse mundo para buscar a sua salvação? Ah, eu sou de Jesus. Mas continua fofocando pelo bairro. Mesmo sabendo que fofoca é abominação para Deus. Mesmo sabendo que isso a te entrega que não é seguidora de Cristo. Mesmo você, ministro, que fica pulando de casa em casa, atrás de interesses pessoais. Essa semana mesmo, aí vários ministros fazendo passar vergonha de vários escândalos. Está na mídia inteira. Você não é um servo de Deus. Você não é um servo do Altíssimo. Então, o homem de Deus, como está escrito no livro de Timóteo, nas cartas de Timóteo, não é dado ao dinheiro. E muito menos pregando por fartura. Não pode ser chamado de homem de Deus, está lá. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. É a palavra do Senhor, portanto é indiscutível. Até mesmo de interpretações para massagear ego de alguém. Vamos ser radical. Sim, é a palavra de Deus. É sim, sim, não, não. Para que você busca Jesus? Vamos lá. Vamos fazer o meia-culpa hoje. Se você não tem foco no reino, não pratica o reino, porque o reino é chegado a vós, não é isso que ele falou? Então, haja dentro do reino, com o pensamento do reino, onde todos somos irmãos. Somos uns pelos outros, sem privilégios. Ah, mas eu tenho a família, eu tenho papai, tenho mamãe, tenho irmãozinhos, tem titio, tem titia, tem final do céu. Ei! O que Cristo falou sobre família? Quem é papai, quem é mamãe, quem são os irmãos dele? Aqueles que seguem a palavra de Deus. Não é a consanguinidade. Não é o sangue. Mas sim a palavra de Deus. Esse é o DNA da família de Cristo. Não é isso? O DNA da eternidade é a palavra de Deus. Não é a sua ligação sanguínea. É todo aquele que segue a palavra de Deus como ela é. Sem acrescentar nem diminuir. Simplesmente justo. Ah, mas como você prova isso? Pode pagar? Hoje eu vou pagar em cima aqui também, pessoal. Eu vou precisar disso aqui hoje. Se vocês forem lá, João 14,6, é a frase mais bendita até hoje.
Acharam aí? O que ele é? Caminho, verdade e vida. Ok? Por que caminho? Por que ele é o caminho? Porque ele é a mas onde está escrito isso? Aqueles que perguntaram isso? Onde está escrito isso? Que Jesus é a palavra de Deus? Onde está escrito? Muito simples. Cristo cansou de repetir, não só para o povo, mas para os seus discípulos. Quem vê a mim, vê ao Pai. Precisa acrescentar, precisa esclarecer para os espertos aí. Como foi o caminho de Cristo? Em cima, ele se desviou, manipulou. Pelo contrário, ele colocou ordem onde queriam fazer manipulação. Lembram da adúltera? Não, tem que apedrejar ela, aquele negócio todo. Só que a palavra de Deus diz que tem que aparecer os dois, não somente um. Onde está o outro? Porque ninguém comete adultério sozinho. Cadê o outro? Ou vocês vão quebrar a palavra de Deus, estão me condenando, querendo me colocar em mau lençol, só porque a palavra diz, tem que apedrejar ela, até a morte. Só que a palavra diz, os dois. Hoje, quantas vezes se come versículos, palavras de versículos, em umas traduções porcas que existem por aí? Conselho. Pega as Bíblias antigas, nesses sermos que tem por aí, que elas são muito melhores do que as novas. Não comem palavras. Não comem palavras. E você vai entender melhor. Essas Bíblias velhas mesmo estão muito melhores do que novas versões, aquelas coisas todas que estão fazendo hoje. Cheio de dedo de ouro. Pelo menos a do passado tem muito menos influências, digamos assim. Mas como é que você fala isso com tanta certeza? Porque eu estou cheio de Bíblia na minha casa. A casa apostólica. Estou cheio de Bíblia lá. Quanto mais antiga, mais eu me apaixono. As novas, eu tenho até uma lá dentro do celofane ainda, que nem abri. Mas já vi, é nova. Ainda mais que a tendenciosa de uma igreja aí. É isso aí, pessoal. Então, quando ele diz que eu sou o caminho, ou seja, eu sou a palavra de Deus. Eu não minto, não engano, não tenho má fé no julgamento. Tanto que eu não tenho má fé, que quando vocês quiserem imputar em mim a decisão do apedrejamento de uma adúltera, vocês não estavam cumprindo a lei, mas queriam que eu cumprisse a lei. Eu cumpri a lei e envergonhei vocês. Hoje, os altares são a vergonha. Quando não ensinam a palavra de Deus como ela é.
verdade. Por acaso a palavra de Deus tem dois tons, duas faces? Ou ela é objetiva e direta? Quando você está falando a verdade, você tem o quê? Objetivo. Qual é o seu objetivo quando fala a verdade? Reino. Eis é o cara bom. O cara que fala a verdade. Não a verdade contada do jeito que você entendeu. Ou como você faz para se livrar do que vem pela frente. É uma verdade meia curva. Você fala a verdade, mas faz curva. Porque você está sempre certo. Você nunca erra. Você distorce a verdade, chega no objetivo, mas não é bem uma verdade, vai. Não é bem uma verdade. Porque você não sentou na cadeira do outro para ver a verdade. Porque beber do cálice amargo ninguém quer. Né? E o que é vida? O que é vida? Quando se fala de vida aqui, o que ele está falando? Haja corpo novo, vida eterna. A face que ele deu para nós aqui, da sua ressurreição, ele virou o quê? Corpo celestial. Você que fica buscando aí seu corpo celestial e tal, começa no caminho. Ande na verdade. Que quando chegar o momento certo, você é luz. Você vai ressurgir em forma de luz. Como ele deu o caminho para nós. Ele mostrou. Ao terceiro dia, o Pai resgatou ele. Você acha que vai acontecer com a gente o quê? Vocês estão entendendo? A pegada do reino é outra. A pegada do reino de Deus é bem diferente do que nós estamos vivendo aí. Muito diferente. É que nem os porcalhões que a gente aqui limpa a frente da igreja, varre e deixa tudo arrumadinho para receber todo mundo aqui numa boa sem problema nenhum. Aí vem um porco. Meia hora antes, fica jogando papel higiênico sujo do seu próprio veículo na calçada da igreja. Isso é reino? Isso é reino? E aí, pessoal? As pessoas que chegam lá e ficam, eu supliquei. Tá bom. Só que Deus falou para Moisés, não toque mais nesse assunto. Basta. Você está indo há tanto tempo na igreja, suplicando, querendo, fazendo, acontecendo, e não chega esse dia? Você já pensou que tipo Deus te deu, falou assim para você? Ei, basta. Não peça mais. Ah, mas o ministro falou que eu sou um abençoado, que eu vou receber aquilo que eu sei. Mas quem garante que esse ministro está ouvindo a verdade? Ou simplesmente porque você tem muito a dar e ele continua te mantendo ali sem verdade. Você continua batendo, depois você dá murro em ponta de faca. Aqui nem.
Uma pessoa veio aqui, conversou, falou dos seus problemas econômicos, falou que estava sonhando em ter uma casa, que não sei o que não sei o que mais, parará, parará, que a família estava meio balançada. Bom, Deus botou ordem na vida, restaurou os laços da família e deu uma casa novinha. Sabe onde foi parar o testemunho? Não foi aqui. Não foi aqui. Não foi da onde saiu a semente. Não foi daqui. Não foi aqui que veio cair o testemunho, não. Não veio diante do altar testemunhar. Então, onde está a verdade? Ah, mas foi para o outro lá, é tudo casa de Deus, né? Depende. Aqui não tem fogueira de vaidades. Mas só que o pastor lá, tá vendo? Aqui é um lugar abençoado, que deu até casa. Restaura a família, traz cura. Propaganda. Em cima dos dons de outro. A quem Deus realmente capacitou. Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, eu sempre ensinei vocês da seguinte forma. Muito simples. Sabe qual é o problema? Tem uma frase do Senhor Jesus onde muitos não prestam atenção. Reino dividido não prospera. Ele não está falando do inferno, não. Ele está falando de igreja. Você já viu quantas panelinhas tem dentro de uma igreja? Que grupo A não fala com o grupo B? Não, porque aquele é o grupo do louvor lá, então eles ficam lá nos... Cara, é o pessoal que fica lá no final, lá com os instrumentinhos, lá brincando, não dá atenção para o povo. Você já prestaram atenção? Onde tem essas bandas, aquele negócio todo, o pessoal gosta de fazer o negócio de falar de Jesus, de falar disso, falar a parte emocional, tocar, porque, cara, são cantores, vai mexer no nosso coração, aquela coisa toda. Eles vão tocar no nosso coração. Porque eles têm um dom disso. Por isso que são musicistas. Eles têm esse dom. Mas quando chega no final, é cada um no seu instrumento ali, ou tirando as cordas, ou dando uma limpadinha e tal, e ficam esperando o povo ir embora. E quando desce para o altar, cheio de marra. Já perceberam isso? Já perceberam isso? Os cantores, eu sou cantor. Deus te deu esse dom, cara. Só isso. Ah, Deus capacitou e não sei o que, então tá. Uma vez eu cheguei para um cantor gospel aí. Eu falei, já que Deus te capacitou com esse dom, com músicas e tudo mais, a palavra de Deus diz, dá de graça porque você recebeu de graça. Mas vou sobreviver do quê? Mas peraí, Ele te deu. Você testemunhou que Ele te deu o dom. Ele te deu a inspiração de você fazer a letra. Por que você não dá de graça? Ou cobrar, pelo menos, só metade do que você tem cobrado.
Não precisa ter um lucro astronômico, mas o suficiente para você sobreviver. Afinal de contas, Jesus andava em simplicidade e humildade. E sabe por que quando eu falo isso, eu sei que essa hora aí, muitos aí já estão me xingando, literalmente. É por isso que muita gente não gosta de mim, não. Porque eu falo na lata. O que está na palavra de Deus, como Cristo mesmo falava. Paulo mesmo falava isso, está escrito. Pedro mesmo, testemunha de Paulo, ele fala duro. Mas ele não fala mentira. Ele fala a verdade. Ensina Então você quer o quê? Você quer o quê para a sua vida? Um culto de engano? Onde eu não vou falar a verdade e nem te conduzir para a luz? Aí você vai cair numa situação, hoje eu te pego. Aqui, ó. Aí eu vou te convidar para uma situação bem séria. Nós temos lá o cálice e o pão. Ok? Faz os furinhos, vai. Mas sem furinho não tem graça, né? Então vamos lá. Você tem o pão, tem o cálice. Aqui, todo Shabat nós fazemos Santa Ceia. Que foi a direção que Deus nos deu há muitos anos. Vocês vão se encontrar em meu nome. Lá estarei eu. Então o memorial é celebrado. É assim que o Senhor me ensinou a fazer. Então, ou seja, toda semana tem Santa Ceia. Não é isso? Então, ou seja, há uns aí que só uma vez por mês, olha lá, né? Final do mês. Sei lá, começo, final do mês, aqui não. Então nós temos o quê? Aqui o sangue. E aqui é o corpo de Cristo. Ok? Então está cansado de saber aí e tal, como é que funciona a coisa toda. Não é? Mas poucas pessoas se debruçam aqui. A partir do versículo 26 em diante. Paulo dá uma aula para nós isso aí. Paulo arrebenta com nós nessa brincadeira aqui. Vou fazer o seguinte, começa no 22, ó. Vou mudar aqui, ó, 26, vamos no 22. 21, vai, pronto, vai começar do jeito certo. Vou lendo com vocês aí, vamos lá. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim tem fome, e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, e a envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,
tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos em nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não os ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Deu para entender, pessoal? Uma igreja fraca e doente. Já percebeu hoje que é o que mais tem? Olha a multidão aí no capítulo 6, que perseguia Jesus porque ele tinha feito a multiplicação dos pães. E quando ele começa a falar sobre isso, os discípulos dão no pé, abandonam ele. Porque ele fala de forma dura, não uma forma romantizada, como um cara, ai Jesus, ai eu te amo Jesus, ai Jesus, eu te amo, Senhor. Tá legal, mas atravessou a porta lá fora. Mundo. Jesus ficou lá dentro só. Só ficou lá dentro. Lá, naquele momento, só. É Jesus 5 minutos que eu sempre falo. Quando dá aquele tempo de adoração. Só isso. Tem umas aí que pega véu, sai rodando pela igreja, aquele negócio todo, sai lá, oh, é o Espírito Santo, não sei o quê. Oh, para. As pessoas não precisam nada disso. Espírito Santo, ele vem com calma. Ele vem para revelar quem? Cristo. Ele vem para ajudar a revelar a verdade. Para isso que ele vem. Afinal de contas, ele é um consolador. Não um teatrólogo, que gosta de fazer exibições. Não gosta de fazer exibição, é outra filosofia, pessoal. Que precisa bater no peito, sair gritando para um lado e para o outro, dar rodopio para um lado e para o outro, é outra coisa. É outra coisa. Você está criticando? Vai ler capítulo 16 de Salmo, filho. Vai lá.
Vai lá. Inclusive nesse mesmo capítulo diz para você não falar o nome dos demônios. Está cheio de igreja aí cacarejando o nome dos demônios para tudo quanto é lado. Desonrando o quê? Sangue e corpo. O que representa o sangue? O Novo Testamento. Nova aliança. A nova oportunidade de casamento. A nova oportunidade de casamento. Ou você é daqueles que vai chegar lá pro Senhor, ó Senhor, eu quero casar contigo. Tá bom, filho, eu aceito o matrimônio, sem problema nenhum. Você está pronta para ser a mulher sábia? Você está pronta para ser aquela mulher do capítulo 31 do livro de Provérbios? Que levanta cedo, que olha a sua família, que cuida do seu marido. Ah, mas você trabalha de mulher. Não, senhor. Trabalha de homem também. Porque, afinal de contas, você faz parte do noivado. Você vai casar com o Senhor. Essa é a aliança que nós temos. Uma aliança para a vida eterna. Sem direito a divórcio. Muitos não tocam nesse assunto. Sem direito a divórcio. Porque nesse divórcio, o único que vai requerer somos nós mesmos. E a partir do momento que nós nos divorciamos de Jesus, já estamos para a ressurreição da condenação. Simples. O reino não faz parte da gente. Nós é que temos que lutar para entrar força no reino. Assim é a palavra. Vencendo o quê? Vencendo o quê? O que você tem que conquistar para entrar no reino? Conquistando a si próprio, assim como Cristo fez. Você acha que ele na carne, suportando tudo aquilo que ele suportou, toda aquela humilhação lá no madeiro, se és o Filho de Deus, desce daí, você acha que ele não desceria? Acho que ele não desceria. De sã consciência. Mas o objetivo era o quê? Qual era o objetivo dele? A salvação de todos nós. A nossa salvação. E aí? E as tribulações que você tem passado? Não é para algo maior, não. Você ainda murmurando por aí, achando que tem razão. Você se mete em dívida, aí sai correndo lá para Jesus pagar tuas dívidas, ou gerar perdão da sua dívida. O erro foi seu ou foi de Jesus? No momento da sua impulsividade, você disse sim e comprou até o que não precisava. E agora não tem como pagar. Por quê?
você não consegue conquistar a si próprio. Então, para que você bebe o sangue e come do corpo do Senhor? Só porque todo mundo vai? Só porque porque agora eu sou batizado, sou uma nova criatura é isso aqui, ó. É entender isso aqui. Isso é uma nova criatura. Isso aqui, ó. É entender para que serve o sangue e para que serve o corpo em você. Em você. Está celebrando a aliança. E outra, está escrito, no dia que ele foi traído. No dia que ele foi traído. Paulo fez questão de reforçar isso. No dia que ele foi traído. Ele compartilhou com o traidor. E você murmurando que tem inimigos, que a sua vida é uma desgraça, que a sua vida é infernal, que a sua vida é isso, que a sua vida é aquilo. E aí eu te digo assim, para fechar, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não precisa dizer muito, né? O próprio Pedro diz que a verdade de hoje é pura blasfêmia. Eu não sei aonde você vai, meu irmão. Não sei a placa que você quer defender. Mas espero que essa mensagem do Senhor no dia de hoje te faça refletir. Te faça não ser uma pessoa abençoada. Mas muito mais do que isso, ser um abençoador. Reflita. Se baseia aí. 2 Pedro 2:2. Ele mesmo nos dá a tradução do que estão fazendo com isso aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.